Olá, queridos irmãos, queridos graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero deixar uma mensagem no seu coração. Você vai ver que é a luz da Escritura, por isso peço alguns minutos da sua atenção. Como eu dizia, você vai ver aqui que para sua vida florescer só depende de você e de mais ninguém. Talvez você que está me ouvindo agora, certamente deve ter alguém que está passando pelo deserto, está passando por um momento que talvez não é dos melhores. E alguém deve se perguntar: e o que fazer, pastor, para essa situação se reverter? Olha o que diz a palavra de Deus. Uma simples atitude da sua parte, tudo pode mudar. Uma simples atitude da sua parte, as coisas podem se inverterem. Uma simples atitude da sua parte pode fazer com que as coisas que parecem estar bagunçadas, tudo volte a ser melhor do que o que antes era, no nome de Jesus. Profeta Oséias 14:2 diz assim: Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. Veja, Deus está propondo aqui que a humanidade chegue ao arrependimento, porque alguém, quando chega ao arrependimento, ou quando alguém resolve obedecê-la, a palavra de Deus, quando alguém resolve andar certo na disciplina para com o Todo-Poderoso, atendendo às exigências bíblicas, significa aceitar o que é bom. Aceita o que é bom. Deus propõe arrependimento. Alguém que se arrepende, que obedece a palavra, significa que esse alguém está aceitando o que é bom para consigo próprio, para consigo mesmo. Alguém, quando chega o arrependimento, você está fazendo bem para si próprio, está aceitando o que é bom por aceitar aquilo que está sendo proposto pelo Todo-Poderoso. Aceita o que é bom. Em vez de novilho, o sacrifício dos nossos lábios. Veja, aceitar o que é bom em vez de novilho, o sacrifício dos nossos lábios. Ou seja, Deus não quer que você fique sacrificando, por exemplo, o que você tem. Que tem pessoas que são enganadas, elas acham que para as coisas acontecerem na vida delas tem que sacrificar o carro. Irmão, isso é balela, isso é teoria humana. Você não tem que sacrificar o seu carro, você não tem que sacrificar o seu terreno, você não tem que sacrificar seu apartamento, seu comércio, sua casa, sua moto, não. Ele diz aqui: aceita o que é bom em vez de novilho, o sacrifício dos nossos lábios, que é confessar a nossa pequenez adiante do Todo-Poderoso. É reconhecer que somos falhos, que somos limitados. O sacrifício dos nossos lábios. Reconhecer que somos insignificantes, mas além disso, reconhecer que só o Senhor é poderoso para salvar. Reconhecer a Deus como o único Senhor e Salvador. Esse é o sacrifício que Deus requer de mim e de você que me ouve, que reconheçamos isso, que sem Ele não somos nada. Por isso ele propõe que arrependimento, a pessoa que se arrepende, significa estar aceitando o que é bom, aceitando aquilo que Deus está propondo. Porque quando alguém aceita aquilo que Deus está propondo, significa você estar aceitando o que é bom para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para tudo que está em sua volta. Basta que chegue o arrependimento, como a palavra recomenda aqui. E a pessoa, quando ela se arrepende, olha o versículo 4, quando alguém aceita o que é bom. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo o amarei, porque a minha ira se apartou deles. Ou seja, alguém, quando chega ao arrependimento, a palavra diz que o Senhor fará com que haja cura na vida daquele alguém. Ele fala: eu de mim mesmo amarei, porque a minha ira se apartou dele. Ou seja, a pessoa que se arrepende, a Bíblia diz que se torna amado pelo Todo-Poderoso. Eu de mim mesmo amarei. Assim como existem pessoas, por um lado, que estão suscitando a ira de Deus, por outro lado, aqueles que se arrependem se tornam muito amados do Senhor, se tornam muito amados por Ele. A Bíblia diz que o Senhor os cura pelo simples fato daquele alguém aceitá-la, o que é bom. Tem pessoas que estão sofrendo, precisando da cura. Não vou dizer quem está sendo provado, porque provado todos nós somos, viu, irmão? Todos nós, sem exceção. Mas há pessoas que estão sofrendo com problema de saúde, por exemplo, há anos e anos e anos,
e não é curado, não é curada. Sabe por quê? Porque não se arrependeu ainda. A Bíblia que diz aqui, quando alguém se arrepende, aceitando o que é bom na sua vida própria, o Senhor fará com que haja cura no seu corpo, na tua saúde, na tua vida. Eu de mim mesmo amarei, porque a minha ira se apartou dele. Serei para Israel como orvalho. Quando você se arrepende, as bênçãos do Senhor, como o orvalho do amanhecer, começam a ser derramadas sobre vós outros. Aí diz assim: serei para Israel como orvalho e florescerá como lírio. Veja que a pessoa que se arrepende, as bênçãos como orvalho é derramada e Deus faz com que a vida do mesmo floresça. Aliás, eu aproveito aqui e abro um parênteses. Você deseja que a sua vida floresça? Quantas pessoas a vida é como se estivesse numa terra seca, sem água, gritando. Basta que chegue o arrependimento. Ao chegar o arrependimento, como uma palavra que menciona, a Bíblia diz que a pessoa que se arrepende está aceitando o que é bom. O Senhor fará com que haja cura. O Senhor fará com que a vida dos mesmos floresça. Basta que haja arrependimento, aceitando o que é bom. Quando alguém se arrepende, o Senhor fará com que haja libertação, fará com que haja cura, restauração, domínio próprio, dias melhores, farás com que haja paz. Basta que se arrependa para que haja tudo isso aqui. Serei para Israel, Israel, povo de Deus, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano, ou seja, lançará suas raízes, voltará a ser forte de novo. Porque alguém, quando não se arrepende, significa viver na fragilidade da vida. Mas quando se arrepende, volta a ser forte. A pessoa que não se arrepende é fraco. Quem se arrepende é forte. Ao arrepender-se, o Senhor fará com que haja cura. E como ele disse aqui, fará com que a vida dos mesmos floresça. Basta que haja arrependimento, aceitando o que é bom. A pessoa quando não se arrepende, a pessoa que não se arrepende, que não se conserta, significa estar aceitando o que é ruim na sua vida própria. Quando não se arrepende, quando diz conhecer a Deus e anda errado. Mas quando se arrepende, significa aceitar o que é bom na sua vida. E assim o Senhor fará com que sua vida floresça e fará com que seja forte de novo. Quer que haja cura, libertação, quer que a sua vida floresça, quer ser um homem forte em espírito, quer ser uma mulher forte em fé, é só chegar ao arrependimento com uma palavra que recomenda. Estender-se-ão seus amos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Ou seja, a pessoa que se arrepende, que chega ao arrependimento aceitando o que é bom, a Bíblia diz que o Senhor fará com que haja cura, o Senhor fará com que volte a ser forte de novo, fará com que sua vida floresça e será visto em você de novo o perfume de Cristo, o perfume do Espírito Santo. Quer que as pessoas vejam isso em você? Você pode ter tudo isso. Depende de uma simples atitude da sua parte. Uma simples atitude sua pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua história. Talvez a vida está te apertando de todos os lados. Talvez você está olhando para si de todos os lados, parece que a vida está te comprimindo, sufocando, até para respirar. Eu sei, tem pessoas me ouvindo agora que até para respirar está tendo dificuldade. Para respirar parece que vai sair tudo pela boca. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão agonizando. Tem pessoas me ouvindo agora que estão amargurado, aflito, desesperado. Uma atitude da sua parte, tudo pode resolver. Talvez você briga dentro de casa, no casamento, não há diálogo do pai com a filha, com o filho, com a esposa. Enfim, problema por todas as partes. Uma atitude sua, tudo pode mudar. Tudo pode ser diferente. Deus pode fazer com que sua vida floresça, com que haja restauração. Deus pode te fazer forte, como diz aqui. Deus pode fazer com que seja vista em você a fragrância do Espírito Santo, como diz aqui. Basta aceitar o que é bom. E o que é aceitar o que é bom? É a pessoa se arrepender. Porque quando você se arrepende, significa estar aceitando o que é bom. Quando não se arrepende, quando anda errado na presença de Deus, está recusando o que é bom por aquilo que é ruim. Aí, em vez da vida florescer, vai continuar sofrendo. Você entende a luz da Escritura?
Porque há muitas pessoas na presença de Deus e sofrendo em vários aspectos. Senhoras e senhores que me ouvem, o Evangelho de Jesus é um Evangelho tão simples, tão fácil de entender. Deus só quer abençoá-lo a cada um. Deus ele só quer que vivam em paz. Deus ele só quer com que haja tranquilidade, com que o povo dele seja livre, com que sejam abençoados. Deus só quer que haja saúde e restauração, com que vivam em harmonia. É o que Deus quer. Mas aí Deus quer tudo isso para nós e tem pessoas, estou falando de algumas que vai lá, faz tudo o contrário do que a própria palavra ensina. Quando alguém se arrepende e está aceitando o que é bom, e assim o Senhor farás com que haja cura. Farás com que a vida floresça. Farás com que seja forte de novo. Farás com que seja visto em você a fragrância, a essência, o perfume do Espírito Santo. Basta que se arrependa e aceitar o que é bom. Mas quando alguém, em vez de se arrepender, conhece a Deus e continua dando errado, significa estar recusando o que é bom por aquilo que é ruim. Assim, tudo isso aqui que era para acontecer, a vida que era para florescer, não floresce, vai estar na presença de Deus e sofrendo. Em vez de ser forte, vai ser fraco. Em vez de ser visto na pessoa o perfume de Cristo, vai ser visto na pessoa as trevas do mundo lá fora. Uma simples altitude muda tudo. Um simples gesto da sua parte pode mudar a sua história. Só depende de uma simples altitude da sua parte. Quer que a sua vida floresça? Tome altitude. Se você tomar altitude aceitando o que é bom, a sua vida vai florescer como nunca floresceu. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.